Uma produção. Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Finalmente, aqui está ela, a primeira conspiração portuguesa. E ainda por cima, trataremos de um dos 3 famosos Fs que, segundo alguns, caracterizam tão bem Portugal. Não me refiro nem ao futebol, nem ao fado, mas sim, claro, a Fátima. E como o tema é algo sensível, permitam-me fazer o habitual aviso à navegação. Ao contrário do tema do episódio anterior, em que falámos da história de Jesus Cristo, Fátima também é uma temática religiosa, mas está completamente incrustada no imaginário popular português. Conheço várias pessoas, de quem gosto muito, que vão a Fátima a pé, com frequência, agradecer ou pagar promessas, e aposto que muitos de vocês também. Por isso, e apesar da história que se segue estar cheia de pequenas excentricidades e muitos desafios interpretativos, quero deixar claro que o meu objetivo não é criticar a crença de ninguém e muito menos atacar a sua fé. Se Fátima for um tema sensível para algum ouvinte, é possível que alguns certos deste episódio sejam algo incomodativos ou no mínimo desconfortáveis. Garanto-vos que não é a minha intenção. Acontece que a história de Fátima é tão complexa, tão rocambolesca e tão cheia de interpretações contraditórias que falar dela é mergulhar em terreno minado por natureza. E como sempre acontece neste podcast, nem todas as perguntas têm a resposta e nem todas as respostas são satisfatórias. Se já confiaram em mim antes e correu-vos bem, confiem também agora e recuem comigo mais de 100 anos ao interior de Portugal no longínquo ano de 1917. Uma bacia sem horizontes, horrivelmente feia. Um lugarejo insignificante, obscuro e remoto. Assim se descrevia a paróquia de Fátima em 1917. Olhando para um mapa da zona, encontramos o típico pedaço de interior português com nomes engraçados. A norte, damos com a Moita Redonda e Lomba d'Égua. A oeste, uma estrada regional que corta as planícies até à Batalha e mais para sul, as aldeias de Pedreneira, Eira da Pedra, Casa Velha e Aljustrel. Esta última, com pouco mais de 120 habitantes e um total de 26 casas em 1917, era uma verdadeira pasmaceira. As fotografias a preto e branco mostram paisagens cobertas de pedregulhos e ervas rasteiras, umas casas de telha e pedra e meia dúzia de camponeses pobres e analfabetos, bronzeados pelo sol violento. Foi nesta pequena aldeia que nasceram Francisco e Jacinta Marto, bem como a sua prima Lúcia dos Santos. Os 3 pastorinhos, como viriam a ficar conhecidos em todo o mundo, pertenciam a famílias humildes, que viviam das próprias terras e rebanhos, e era comum irem pastorear os animais num terreno do pai da Lúcia, um vale côncavo a que deram o nome Cova da Iria. Foi numa dessas tardes, mais precisamente a 13 de maio de 1917, que os 3 primos, Lúcia com 10 anos, Francisco com 8 e Jacinta com 7, foram surpreendidos por 3 bruscos relâmpagos que rasgaram os céus e, finalmente, por uma visão milagrosa. Viram uma mulher em cima de uma carrasqueira, vestida de branco, nos pés, meias brancas, saia branca, dourada, casaco branco, manto branco que trazia pela cabeça. O manto não era dourado e a saia era toda dourada a atravessar. Trazia um cordão de ouro e umas arrecadas muito pequeninas. Tinha as mãos erguidas e, quando falava, alargava os braços e mãos abertas. A figura feminina não se limitou a aparecer. Ela conversou com os pastorinhos. Essa mulher disse que não tivesse medo, que não lhes fazia mal. Perguntou a Lúcia: "Que lugar é o de vosso mecê?" Ela disse: "O meu lugar é o céu." "Para que é que vosso mecê cá vem ao mundo?" "Venho cá para te dizer que venhas cá todos os meses, até fazer 6 meses, e no fim de 6 meses te direi o que quero." Compreensivelmente confusos com aquela experiência sobrenatural, os 3 primos juraram uns aos outros não contar nada a ninguém. Mas nessa mesma noite, Jacinta, a mais nova, desbroncou-se à mãe e acabou por contar-lhe tudo.
Os pais acharam que os 3 miúdos estavam malucos, que tudo não passava de uma fantasia infantil, mas a notícia correu Aljustrel, depois Fátima, depois as aldeolas à volta. Na segunda aparição, a 13 de junho, dezenas de pessoas acompanharam os pastorinhos até à Cova da Iria, circundando a azinheira sobre a qual a Senhora de Branco prometera reaparecer. A certa altura, Lúcia apontou para o céu e disse: "Eis um relâmpago, a Senhora vai aparecer." E enquanto a multidão assistia, à procura de um sinal luminoso, um ruído inexplicável ou qualquer sinal de presença divina, Lúcia conversou pela segunda vez com a Nossa Senhora, perante o olhar pasmado da assistência. Muitos ficaram convencidos. Um mês depois, a 13 de julho, eram já quase 2.000 as pessoas que se juntaram aos 3 pastorinhos, mais uma vez ajoelhados à frente da azinheira. Mas a quarta aparição não correu segundo a agenda. Chocado com as notícias que chegavam de Fátima, o administrador do Conselho de Vila Nova de Orém, Artur de Oliveira Santos, levou os primos e alguns familiares para a sua casa, onde, durante alguns dias, procurou perceber junto dos videntes a verdade dos rumores que ia ouvindo. Enquanto Lúcia respondia às perguntas do administrador, cerca de 5.000 pessoas reuniram-se na Cova da Iria, mas não relataram qualquer aparição. Só 6 dias depois, já regressada a Aljustrel, é que Lúcia viria a descrever uma nova visão, desta vez muito mais doméstica, protagonizada apenas pelos pastorinhos, mas também por um irmão de Francisco e Jacinta que, mais tarde, declarou não ter visto nada de estranho. O calendário das aparições encarrilou no mês seguinte, em setembro. Entre 25 a 30.000 pessoas aglomeraram-se na Cova da Iria para assistir ao prometido regresso da Nossa Senhora, e os pastorinhos, e em particular a Lúcia, a única que sempre dialogava com a mulher de branco, foram trazidos pelos pais ao colo, por cima das cabeças da multidão como profetas entronados. Mas de longe, a mais famosa e mais documentada de todas as aparições é a sexta, aliás, a última, a 13 de outubro de 1917, o clímax religioso e antropológico do fenómeno de Fátima. No próximo episódio dedicaremos muito tempo a analisar esta aparição, mas é importante resumi-la aqui. Entre 50 e 70 mil pessoas, mais do dobro da população de todo o concelho de Vila Nova de Orém, cobriu o descampado da Cova da Iria e olhou para o céu. As crianças foram mais uma vez trazidas ao colo, usando coroas de folhas e flores coloridas e levadas até ao pórtico com 2 lanternas erguido por cima da azinheira. À medida que passavam, os populares tentavam falar com elas, pedir-lhes a sua bênção, tocar-lhes com as suas próprias mãos. Por fim, colocados no centro da ação, os pastorinhos ajoelharam-se e esperaram a chegada da Nossa Senhora. Ora, por esta altura, Fátima era já um fenómeno nacional. Aparição a aparição, as notícias dos pequenos videntes ultrapassaram as fronteiras do concelho e chegaram aos grandes centros urbanos. Por isso mesmo, um dos jornais mais populares da altura, O Século, decidiu enviar o seu chefe de redação, Avelino de Almeida, e um dos seus melhores fotógrafos para documentar o acontecimento. O resultado é uma reportagem extraordinária, publicada sob o título Coisas Espantosas, como o sol bailou ao meio-dia em Fátima. Peço desde já desculpa pela citação prolongada, mas é demasiado irresistível. E assiste-se, então, a um espetáculo único e inacreditável para quem não foi testemunha dele. Do cimo da estrada, onde se aglomeram os carros e se conservam muitas centenas de pessoas, a quem escasseou valor para se meter à terra barrenta, vê-se toda a imensa multidão voltar-se para o sol, que se mostra liberto de nuvens no zénite. O astro lembra uma placa de prata fosca e é possível fitar-lhe o disco sem o mínimo esforço. Não queima, não cega. Dir-se-ia estar-se realizando um eclipse. Mas eis que um alarido colossal se levanta e ao espectador que se encontra mais perto se ouve gritar: "Milagre! Milagre! Maravilha! Maravilha!" Aos olhos deslumbrados daquele povo, cuja atitude nos transporta aos tempos bíblicos e que, pálido de assombro, com a cabeça descoberta, encara o azul, o sol tremeu. O sol teve nunca vistos movimentos bruscos fora de todas as leis cósmicas. O sol bailou, segundo a típica expressão dos camponeses.
Empoleirado no estribo do auto-ómnibus de Torres Novas, um ancião recita, voltado para o sol, em voz clamorosa, de princípio a fim, o credo. Pergunto quem é e dizem-me ser o Sr. João Maria Amado de Melo Ramalho da Cunha Vasconcelos. Vejo-o depois dirigir-se aos que o rodeiam e que se conservam de chapéu na cabeça, suplicando-lhes, veementemente, que se descubram em face de tão extraordinária demonstração da existência de Deus. Cenas idênticas repetem-se noutros pontos e uma senhora clama, banhada em aflitivo pranto e quase numa sufocação: que lástima! Ainda há homens que não se descobrem diante de tão estupendo milagre. E mais à frente, o jornalista põe os olhos nos pobres pastorinhos, os protagonistas daquela maravilha. Lúcia, a que fala com a Virgem, anuncia, com ademanes teatrais, ao colo de um homem que a transporta de grupo em grupo, que a guerra terminara e que os nossos soldados iam regressar. Semelhante nova, todavia, não aumenta o júbilo de quem a escuta. O sinal celeste foi tudo. Há uma intensa curiosidade em ver as duas rapariguinhas com suas grinaldas de rosas. Há quem procure oscular as mãos das santinhas, uma das quais, a Jacinta, está mais para desmaiar do que para danças. Mas aquilo por que todos ansiavam, o sinal do céu, bastou a satisfazê-los, a radicá-los na sua fé de carvoeiro. Infelizmente, os três pastorinhos não tiveram um destino nem longo nem feliz. Apenas 2 anos depois da primeira aparição, Francisco morreu vítima da gripe espanhola, depois de largos meses de jejum e penitência pelos pecadores do mundo. E no ano seguinte, Jacinta falecia também no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, após uma doença prolongada, provocada pela mesma epidemia. Sobrava Lúcia, a mais velha dos primos, por sorte a que mais tinha dialogado com a Nossa Senhora e protagonizar os momentos centrais das aparições. Com apenas 14 anos, o bispo de Leiria levou-a para o Colégio das Irmãs Doroteias, no Porto, e passou o resto da sua vida em clausura, presa ao papel de vidente profética. Já voltaremos a ela, porque o seu papel não se esgotou aqui, mas primeiro é preciso responder a uma pergunta. Como é que as alegadas visões de 3 crianças analfabetas contagiaram milhares de pessoas e transformaram a tal bacia sem horizontes, horrivelmente feia, e o lugarejo insignificante, escuro e remoto no centro religioso do catolicismo em Portugal? Quando os pastorinhos se ajoelharam pela primeira vez em frente à azinheira, Portugal era um país mergulhado no caos. A 5 de outubro de 1910, uma revolução republicana pôs termo à monarquia constitucional e implantou um novo regime. E como a Igreja Católica e a monarquia eram basicamente uma e a mesma coisa, os republicanos queriam partir em pedaços as duas grandes entidades que, a seu ver, impediam o progresso do país. Segundo José Miguel Sardica, historiador e professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica, o confronto com o catolicismo tornou-se um dos ingredientes mais definidores da missão republicana, porque para a mentalidade racional, iluminada, laicizada, vanguardista, radical e jacobina da maioria dos republicanos, o catolicismo e a Igreja apenas representavam a reação, o obscurantismo, o atraso, a decadência e o desfalecimento da alma e das energias nacionais. O anticlericalismo veio, por isso, a ser a face mais histriónica do republicanismo, e os males da pátria encontraram no clero um bode expiatório para largo consumo da opinião pública. Mas enquanto Dom Manuel II, o último rei de Portugal, fugia com a família para a Inglaterra, correr com todos os padres, bispos e cardeais era bem mais complicado. Eram necessárias mudanças sistémicas, perseguições várias, uma limpeza avassourada. O cardeal patriarca de Lisboa, Mendes Belo, partiu para o exílio. Dissolveram-se todas as congregações religiosas e os jesuítas foram expulsos do país. E a chamada Lei da Separação do Estado das Igrejas, datada de 20 de abril de 1911, separava, como o próprio nome indica, o Estado de toda e qualquer religião.
Mas ia mais longe, chegava até a confiscar os bens da igreja e impunha impostos sobre as esmolas dadas pelos fiéis durante as missas. Até as relações diplomáticas com o Vaticano foram cortadas. Numa fotografia da época, podemos ver um jovem padre jesuíta de sotaina negra e ar cabisbaixo, rodeado por 17 polícias e oficiais republicanos, quase todos com espingardas ou pistolas nas mãos, e um deles até levanta a sua espingarda sobre a cabeça e, sorridente, parece que a vai arremessar sobre a cabeça do pobre padre. A igreja transformou-se, para todos os efeitos, numa organização clandestina em apenas 2 anos. Mas isto apresentava um problema para os republicanos. É que, segundo dados da altura, apenas 0,8% dos portugueses, isto é, 50 mil de uma população de 6 milhões, não eram católicos. A elite republicana, que não podia ver padres à frente e considerava a igreja, nas palavras de Afonso Costa, uma peste medieval, tinha de ganhar a confiança de um país esmagadoramente religioso. E em particular o interior, como é o caso da paróquia de Fátima, onde viviam os pastorinhos. Nenhuma legislação retirava ao povo as suas inclinações católicas, o respeito pelos padres e o seu imaginário tradicional de crucifixos, santas, terços e anjinhos. Mas o ano de 1917 trouxe outra particularidade, a Primeira Guerra Mundial. Segundo José Miguel Sardica, em janeiro, começaram os embarques do Corpo Expedicionário Português para a Flandres, já sob crítica política, rumores de conspiração militar e cenas pungentes de despedida familiar que enchiam as páginas da imprensa. Na medida em que o exército ecoava o seu descontentamento para a retaguarda de combate, as trincheiras semearam traumas físicos e psicológicos em toda a nação, exacerbando sentimentos de medo, dor, tragédia e morte. É possível que os pastorinhos conhecessem algum dos 32 homens que, em maio de 1917, tiveram ordem de marcha a partir de Vila Nova de Ourém, e é mais que provável que o clima de ansiedade, medo e incerteza fosse sentido por eles, mesmo no seu pequenino cantinho de Portugal. Por isso mesmo, referências à guerra passariam a fazer parte do imaginário das aparições, como veremos mais à frente. Este contexto ajuda a explicar a importância de Fátima. Os mais crentes dirão que a Nossa Senhora apareceu no momento certo, à hora certa, perante um povo profundamente católico atacado de todos os lados. Por sua vez, os mais cínicos dirão que não só as visões emergiram da imaginação fértil de 3 crianças, exatamente por causa deste caldo psicológico, como a Igreja, ao precisar de um novo fôlego perante os ataques republicanos, recebeu com alívio a notícia de que a população se erguia aos milhares, movida por uma fé reencontrada. Enquanto que nos centros urbanos discutia a laicização da sociedade portuguesa, muita dessa mesma sociedade punha-se a caminho da cova da Iria, negando com a força das suas ações qualquer noção de querer separar-se das suas crenças. Fátima foi uma chapada de luva branca no anticlericalismo republicano. E é assim que voltamos a outubro de 1917, à altura da última aparição. A partir desse momento, Fátima explodiu em popularidade. 10 dias depois do Milagre do Sol, a azinheira foi arrancada da cova da Iria e transportada para Santarém, onde a passearam pelas ruas em romaria e foi esquartejada e vendida aos pedaços como relíquias. E em novembro do mesmo ano, o cônego Nunes Formigão, que reencontraremos mais tarde, terminava o último dos 6 primeiros interrogatórios formais aos videntes. Seguir-se-ia um processo canónico diocesano, uma investigação formal e demorada a todo o fenómeno para testar a sua verosimilhança, mas a Igreja não esperou pelos resultados deste processo. Escreve Luís Filipe Turgal, autor do livro O Sol Bailou ao Meio-Dia, A Criação de Fátima. O processo canónico diocesano dos acontecimentos de Fátima decorreu de 1922 a 1930. Todavia, bem antes de a investigação ter sido iniciada e tampouco ficar concluída, a Igreja Católica apropriou-se de Fátima.
Entre 1917 e 1919, o vigário de Orém, Faustino José Jacinto Ferreira, tornou-se confessor e conselheiro dos pastorinhos e autorizou, discretamente, a construção da Capelinha das Aparições e a celebração da missa na Cova da Iria. Até ao final dos anos 20, o clero local comprou, sigilosamente, o espaço do santuário. O bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, em 1921, afastou definitivamente a então pré-adolescente Lúcia da sua família e aldeia e aprovou, em 1922, a edição do mensário A Voz de Fátima, que se tornou no mais importante veículo de propaganda do santuário. Para impedir que Fátima se esgotasse numa vulgar festa de romaria, o mesmo bispo cerceou o acesso e impôs um culto austero, devocional e obediencial. Fátima, como lugar, mas também como ideia, ia sendo construída. Mas a hierarquia católica não estava sozinha. Podia comprar hectares de terreno e mandar construir capelas, mas os seus esforços eram alimentados pela própria população. O jornal supracitado, A Voz de Fátima, é particularmente sintomático da forma como Fátima era visto pelos católicos, uma mistura ternurenta de superstição, credice popular e genuíno amor pela figura da Nossa Senhora. O seu redator-chefe era o tal Cónego Nunes Formigão, o autor do primeiro interrogatório aos pastorinhos e, por isso, o primeiro, digamos, especialista dedicado ao fenómeno. A sua postura inicial de algum ceticismo em relação às visões foi lentamente substituída por uma convicção profunda na sua verdade. Por isso, A Voz de Fátima continha, em todas as suas edições, vários textos assinados por um tal Visconde de Montelo, nada mais nada menos que um pseudónimo do Cónego Formigão, utilizado para dar credibilidade aos relatos, mas também para manter discreta a participação do Sr. Padre. Mas o jornal continha ainda uma secção especialmente dedicada às curas e milagres atribuídos à Nossa Senhora, muitos dos quais eram colecionados por Formigão, mas também enviados para o jornal por fiéis de todo o mundo. O primeiro relato de todos, assinado pela Senhora Maria do Carmo da Câmara de Belmonte, descrevia um sobrinho gravemente enfermo a quem a Nossa Senhora ajudara. Era de compleição bastante fraca e, tendo já 13 meses, ainda não tinha dente nenhum. Grandes eram as minhas apreensões e o médico não tinha dúvidas sobre a gravidade do seu estado. Que fazer nesta aflição? Invocar Maria Santíssima do íntimo da alma para que intercedesse por mim junto do seu divino Filho e dispensasse a sua maternal proteção ao inocentinho. Tinha conhecimento da proteção da Santíssima Virgem sob a invocação de Nossa Senhora de Fátima pelo relato publicado no jornal A Guarda. Com este novo título a invoquei e, tendo colocado sob o travesseiro da criança uma porção de terra do lugar das aparições, constatei que logo depois, sem incômodo, lhe apareceu o primeiro dente e o segundo, justamente no dia 13 de maio, aniversário da primeira aparição. O seu estado geral melhorou e a dentição continuou a fazer-se bem. Ao longo dos anos, centenas de curas milagrosas foram atribuídas à Nossa Senhora de Fátima. Em 1923, contava-se o caso de uma menina moribunda que agonizara durante uma viagem de barco de Lisboa para Nova Iorque, até ao momento em que alguém lhe dera a beber água colhida na Cova da Iria. Há, aliás, muitos relatos à volta das alegadas propriedades curativas daquelas águas. E já a 13 de maio de 1987, num caso que ficou famoso, Maria de Lourdes Moraes Simão, paralítica há 3 anos, assistia à transmissão televisiva da bênção aos doentes, em direto do Santuário de Fátima, quando, e cito, viu-se repentinamente fora da cadeira de rodas e deixou-se fotografar saudável e de pé ao lado do marido. Entre a fama das aparições e as promessas de curas milagrosas, Fátima transformou-se no maior centro de peregrinação do país. Milhares de pessoas rumavam à Cova da Iria e o que era um vale descampado, só com uma azinheira no centro, foi crescendo para acompanhar o ritmo dos visitantes.
A Igreja manteve a sua política de investimento em infraestruturas. Após a construção da Capelinha das Aparições, em 1919, seguiu-se um fontanário e um pórtico com colunas e um portão para delimitar o local, ambos inexistentes nos dias de hoje. Em 1925 construiu-se um albergue para os doentes que visitavam a Cova da Iria à procura de um milagre e em 1928 foi benzida a primeira pedra da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ainda hoje o principal edifício do santuário. A acompanhar as construções religiosas, em 1930 havia já 4 pensões e até um hotel, o primeiro edifício da região a ter uma ligação telefónica. Mas a esmagadora maioria dos peregrinos acampavam nos próprios carros ou nas próprias carroças ou então em tendas improvisadas, distribuindo-se organicamente pelo terreno da Cova da Iria. À sua volta nasceu uma pequena economia paralela. Vendedores ambulantes vendiam, ou em barracas ou a partir de cobertores estendidos no chão, comidas, bebidas, pequenas lembranças em formato de postais, terços ou bugigangas variadas, ou então até saquinhos com terra ou água do local das aparições. Em 1926 foi publicado o primeiro Manual do Peregrino de Fátima, numa tentativa de estruturar as visitas e alertar os peregrinos para o abuso comercial a que estavam sujeitos. E o cônego Formigão, mais uma vez assinando como Visconde de Montelo, escreveria o seguinte na sua publicação Os Acontecimentos de Fátima. Os instrumentos desta guerra, triste é dizê-lo, não são ímpios ou descrentes, o que não seria para estranhar, mas pessoas de sentimentos cristãos que aproveitam o ensejo para explorarem comercialmente as aparições. A autoridade eclesiástica tem diligenciado por cobro a semelhante profanação, mas com pouco resultado. O único meio eficaz de o conseguir seria resolver em todos os peregrinos abster-se de comprar o que quer que fosse aos vendedores ambulantes e nas tabernas construídas depois das aparições. Infelizmente, a profanação não foi eliminada, pelo contrário, profissionalizou-se. Uma das polémicas relacionadas com Fátima, ainda hoje, mais de 100 anos depois das aparições, é o seu ângulo, digamos, comercial. A forma como transformou a espiritualidade dos peregrinos num incentivo económico, ao qual a própria Igreja não consegue resistir. Os resultados muitas vezes são cómicos. Numa rápida pesquisa online, que todos vocês poderão experimentar também, encontramos a loja Artigos Religiosos São José, localizada em Fátima, mesmo ao lado do santuário, através da qual é possível encomendar um conjunto 3 pastorinhos em resina pintada à mão por 45,5€ ou uma Nossa Senhora de Fátima madeira esculpida à mão sem pintura com 35 cm de altura por 365€. E na própria loja oficial do Santuário de Fátima, sob o título De Fátima para o seu lar, por fim o meu Imaculado Coração triunfará, podemos encontrar centenas de produtos semelhantes, incluindo várias imagens da Nossa Senhora, uma réplica do crucifixo que se encontra na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em bronze, por 999€ e até um ostensório da Swarovski, por 1.297€. Esta comercialização da fé, esta junção entre o mais puro ímpeto religioso e o mais pragmático instinto económico, sempre irritou os críticos de Fátima, mas a oposição ao fenómeno não se fica por aqui. À medida que se multiplicaram os livros, relatos, panfletos, postais, guias de peregrinos e textos apostólicos, ateus e até católicos debruçaram-se sobre Fátima e procuraram entender as bases sobre as quais assentava todo aquele aparato. Foi preciso esperar até aos anos 40 para que um padre jesuíta belga, Edouard de Dany, chamasse a atenção para uma realidade complicada. É que Fátima e as aparições não eram assim tão fáceis de definir, e isto baseando-nos apenas nos textos, digamos, canónicos, disponibilizados pela própria Igreja. De um lado, encontramos os relatos redigidos logo em 1917, quer durante, quer imediatamente após as 6 aparições, mas do outro, temos uma série de informações posteriores, já dos anos 20, 30 e até 40,
incluindo acrescentos por parte das autoridades eclesiásticas ou, mais complicado ainda, da própria irmã Lúcia, que entretanto expandira consideravelmente as suas memórias daqueles 6 meses de 1917. Numa terminologia usada ainda hoje, parecia existir uma Fátima I e uma Fátima II. O fenómeno em bruto, tal como registado ao sabor dos acontecimentos, e depois o seu tratamento posterior, muito mais aprimorado. Serão histórias complementares ou, pelo contrário, estaremos perante uma construção, uma fabricação de uma narrativa a posteriori? Será que Fátima aconteceu mesmo ou é uma conspiração da Igreja Católica? A partir dos anos 40 e já depois de Édouard de Dany, muitos autores, muitos deles católicos, deram por si a tentar compreender a mensagem de Fátima e a encontrar várias dificuldades. Primeiro foram os jesuítas Bernward Brenningmeier e Karl Rahner, ou o espanhol Carlos Maria Stahelin. Mais tarde, em 1971, João Ilharco publicava Fátima Desmascarada e o francês Prospect Alfaric, A Fabricação de Fátima, cujos títulos dizem tudo sobre o seu conteúdo. Houve até ecos do antigo republicanismo anticlerical da Primeira República, a pôr a cabeça de fora, em pleno Estado Novo. Tomás da Fonseca, ex-seminarista e depois maçom, chefe de gabinete do presidente do governo provisório Teófilo Braga, entre 1910 e 1911, em plena Primeira República, e também defensor da lei da separação do Estado e das Igrejas, começou a publicar em 1950, no jornal República, uma série de cartas dirigidas ao, na altura, Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, um grande apologista de Fátima e aliado e amigo pessoal de Salazar. As cartas seriam reunidas num livro chamado Na Cova dos Leões, entretanto apreendido pela censura, mas hoje, claro, reeditado e disponível em qualquer livraria. No seu prefácio à obra, Luís Filipe Turgal escreve: com efeito, no título Na Cova dos Leões, as aparições da Cova da Iria são apresentadas como uma escandalosa fraude, uma ignóbil farsa, um delito premeditado e o maior embuste do século. Tomás da Fonseca atribui-as a uma comandita formada por vários empresários do catolicismo que escolheram o sítio e os protagonistas, crianças pobres, incultas e analfabetas, treinadas na cartilha do Rosário e na missão abreviada, conhecida como a Bíblia das Aldeias, um compêndio popular de narrativas espirituais, que, por exemplo, integrava a descrição das aparições marianas de La Salette e a visão aterrorizadora do inferno, mais tarde descrita por Lúcia. E Prosper Alfaric, no seu A Fabricação de Fátima, também defende a noção de uma maquinação por parte da Igreja Portuguesa, mas vai mais longe e arrisca ainda uma análise psicológica aos pastorinhos. Num lugarejo como Aljustrel, em que as gentes vivem quase sempre isoladas, absortas no seu labor muito individual, em que as crianças guardam os seus rebanhos durante todo o dia, em descampados desertos, as imaginações juvenis trabalham com uma vivacidade e uma persistência que nada faz parar. Alimentam-se de ilusões conformes aos seus desejos e nisso encontram um prazer crescente. E tais ilusões acabam por ter tanto e até maior relevo do que a realidade do seu ambiente. É isto que se chama mitomania, a mania dos mitos, das ficções. Pode ser levada esta mania a um tal ponto em que o protagonista acaba por ser vítima das suas próprias invenções. E foi isto que aconteceu à Lúcia. Represento-a como um exemplar bem característico de mitómana mística. Daqui provém a ação contagiosa que exerceu sobre o Francisco e a Jacinta. Para os críticos de Fátima, o que acontecera era simples. Numa pequena aldeia do interior de Portugal, miserável e analfabeta, 3 crianças, lideradas pela mais velha, misturaram fantasia e realidade e disseram ver, ou sonharam ver, a materialização da Nossa Senhora.
A ilusão infantil tocou na ferida da comunidade, atraiu crentes e curiosos, foi crescendo a influência e o clero, desesperado por um acontecimento que lhe desse legitimidade popular e religiosa, pegou no fenómeno ao colo e tentou moldar uns relatos mal amanhados numa narrativa teologicamente consistente. Era quase irrelevante se os pastorinhos acreditavam no que tinham visto ou, pelo contrário, tinham mentido descaradamente. O que irritava mais os críticos era a voracidade com que a Igreja se apressara a impor uma verdade que ela própria ajudara a construir. Um exemplo clássico deste processo é a promessa da Nossa Senhora repetida por Lúcia sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Se bem se lembram, no artigo do jornal do Século, que conhecemos há bocadinho e que descreve minuto a minuto a última aparição, lemos o seguinte: Lúcia, a que fala com a Virgem, anuncia com ademanes teatrais, ao colo de um homem que a transporta de grupo em grupo, que a guerra terminara e que os nossos soldados iam regressar. O texto é claro, a guerra terminara e os jovens soldados preparavam-se para regressar a casa. O problema é que a Primeira Guerra Mundial terminaria, sim, mas só mais de um ano depois, em 1918. Os gritos de triunfo de uma criança entusiasmada tiveram de ser alvo de algum malabarismo. Diz Luís Filipe Turgal: o cônego Nunes Formigão adiantou 5 justificações teológicas, aliás, nada convincentes, para este erro da profecia da Senhora. O significado lato, equivalente a brevemente, que a palavra hoje tem no Antigo Testamento, o advérbio hoje significar o mesmo que a expressão nesta ocasião, mas só daí a um ano, a profecia aludir, afinal, à guerra religiosa desencadeada em Portugal, onde a Santa Igreja era cruelmente oprimida pelos governos republicanos. A guerra só terminaria se os homens se arrependessem, emendassem os seus pecados e aplacassem a justiça divina através da oração e da penitência, condições que não se teriam cumprido. Ou então que a guerra teria acabado naquele dia se todos os povos beligerantes assumissem sinceros desejos de uma paz justa e honrosa e a voz do Papa fosse ouvida. Mas uma coisa são interpretações, outra são contradições e acrescentos. A esmagadora maioria do que pensamos saber sobre Fátima não provém, na verdade, daqueles 6 meses de aparições em 1917. O que aconteceu foi o seguinte: já nos anos 30, o bispo de Leiria escreveu a Lúcia, bem como aos seus superiores, no convento onde ela vivia, pedindo-lhe que redigisse uma série de memórias sobre a sua vida em Aljustrel, a relação com os primos Francisco e Jacinta e, claro, sobre as aparições e mensagens da Nossa Senhora. No total, há 6 memórias de Lúcia. A primeira, em 1935, a segunda, em 37 e a terceira e quarta, em 41, todas escritas 20 ou mais anos após os acontecimentos a que se referem, e depois seguir-se-iam outras 2 memórias, já em 1989 e 93, sobre a vida dos seus pais e do resto da família. Ora, estas memórias são consideradas canónicas, fidedignas e, sem exageros, são a palavra final sobre o que aconteceu na Cova da Iria em 1917. Por exemplo, tenho aqui comigo o Guia do Peregrino de Fátima, na sua edição de 2018, cujas descrições das 6 aparições são citações diretas das memórias da irmã Lúcia, sem qualquer referência a qualquer relato anterior a 1935. No entanto, as memórias são também fontes de inesgotáveis contradições, aliás assumidas pelos defensores de Fátima, mas também, claro, inevitavelmente, exploradas pelos seus críticos. O padre Eloy Bueno de la Fuente, no seu A Mensagem de Fátima, uma edição oficial do santuário, enumera vários dos problemas apresentados pelas memórias. Por exemplo, Lúcia descreve pela primeira vez 3 aparições de um anjo da paz, ainda em 1916, um ano antes das visões da Nossa Senhora. Acrescenta à terceira aparição uma visão terrível do inferno, descrita com todo o pormenor, que o próprio Bueno de la Fuente admite estar cheia de inconsistências.
o Papa Pio XI é mencionado pela Nossa Senhora como sendo o Papa reinante quando se desencadeasse uma Segunda Guerra Mundial, quando, na verdade, esta guerra começou no pontificado do Papa seguinte, o Pio XII. Enquanto que, segundo os interrogatórios de 1917, a Nossa Senhora só revelaria a sua identidade na última aparição, nas memórias de Lúcia é declarado sem ambiguidade que ela sabia quem a Senhora era desde o início. E é também nestas memórias que pela primeira vez se fala na consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, uma referência clara à conversão do regime ateu e anticlerical comunista que, na altura das aparições, ainda nem sequer tinha destronado os czares nem feito a sua Revolução Vermelha. Alguns dos detalhes acrescentados posteriormente, através das memórias, são verdadeiramente arrepiantes. Por exemplo, em 1927, Lúcia acrescenta ao relato da segunda aparição um detalhe que voltaria a repetir na quarta memória, já nos anos 40. Segundo este, a certa altura, Lúcia pede à Nossa Senhora que leve os 3 pastorinhos para o céu, ao que esta responde: sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Das duas uma, ou este detalhe foi acrescentado 10 anos depois, muito após a morte precoce de Jacinta e Francisco, ou faz mesmo tudo parte da mesma aparição e aconteceu tal como descrito. O que significaria que naquela tarde de 13 de junho de 1917, Lúcia ficou a saber da boca da Nossa Senhora que a morte dos primos se aproximava e estava para breve. Um detalhe que, a ser revelado nos primeiros interrogatórios, teria sido verdadeiramente impressionante, mas que ao ser acrescentado, muitos anos depois, já após a morte dos pequenos, sugere que estas não são memórias genuínas, mas sim uma reescrita posterior, com informação inserida retroativamente para lhes dar credibilidade. O facto de as memórias terem sido escritas pela irmã Lúcia em contexto de clausura e de, em muitos casos, terem sido copiadas ou redigidas com a ajuda de outros clérigos, aliados do bispo de Leiria, levanta ainda a suspeita de que nem todas as palavras de Lúcia são palavras da própria Lúcia. Um dos mais violentos, mas também divertidos críticos de Fátima, o padre Mário de Oliveira, autor de Fátima Nunca Mais e Fátima S.A., sendo que o S, na verdade, é um cifrão, uma referência ao caráter empresarial e capitalista de Fátima, na opinião do autor, escreve o seguinte na sua análise às memórias da irmã Lúcia. O primeiro choque que se apanha é constatarmos que os próprios clérigos que estão por trás das memórias da irmã Lúcia têm de reconhecer, numa breve introdução ao texto do pedido da consagração da Rússia, que este, e cito, não é um documento manuscrito pela irmã Lúcia, mas tem todas as garantias de autenticidade, visto que foi o próprio diretor espiritual, nessa altura o reverendo padre José Bernardo Gonçalves, que o transcreveu direta e literalmente dos apontamentos da vidente. A questão que legitimamente logo se levanta é se não foi exatamente o contrário que aconteceu. O padre, diretor espiritual, escreve o texto e a irmã Lúcia copia-o para os seus apontamentos, se é que os houve ou há. 3 pontos de exclamação. Mas o mais incrível elemento introduzido nas memórias e que passou a fazer parte da mitologia de Fátima na opinião pública é o chamado Segredo de Fátima. No site oficial da visita do Papa Francisco a Fátima em 2017, papa2017.fatima.pt, encontramos o seguinte resumo. Constituído por 3 partes, das quais as 2 primeiras há muito reveladas, o Segredo de Fátima é formado por revelações feitas por Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, em julho de 1917, sobre as quais lhes pediu reserva, indicando que não fossem transmitidas a ninguém. E o segredo foi guardado, apesar das numerosas pressões e ameaças. Lúcia acedeu a escrever sobre as aparições,
mas manteve reservado o conteúdo do segredo, só o passando ao papel depois de, explicou, ter recebido autorização do céu. Na verdade, já falámos das primeiras duas partes do segredo. A primeira é a descrição que Lúcia faz do inferno, uma terrível visão oferecida pela Nossa Senhora durante a sua terceira aparição, a tal que Eloy Bueno de la Fuente admite estar cheia de pequenas inconsistências. E a segunda parte do segredo relaciona-se com a devoção e consagração ao Imaculado Coração de Maria, especialmente a consagração da Rússia, como meio de evitar uma nova guerra entre os comunistas e o povo de Deus. Mas a terceira parte do segredo foi envolvida em mistério e só revelada muitos anos depois. Na altura em que escrevia a terceira e quarta memória, Lúcia redigiu a terceira parte do segredo, mas manteve-a num envelope fechado e lacrado, para ser aberto muito mais tarde, na altura certa, e deu esse envelope ao bispo de Leiria, que por sua vez o mandou entregar em 1957 nos arquivos da Santa Sé, já no Vaticano, para garantir a sua total segurança. Só em junho do ano 2000 é que o Vaticano, por ordem do Papa João Paulo II, tornou público o que disse ser, na íntegra, a terceira parte do segredo, uma visão apocalíptica repleta de simbolismo, que, na verdade, desapontou aqueles que esperavam a revelação de um segredo concreto. Aqui ficam alguns excertos. E vimos um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo, uns atrás dos outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal nas mãos. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. No seu comentário teológico ao texto da terceira parte do segredo, publicado ainda em 2000, o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que na altura era nada mais nada menos que o cardeal Joseph Ratzinger, mais tarde o Papa Bento XVI, explicou, no fundo, a mecânica das visões cristãs, como são o caso das dos santos e, claro, dos três pastorinhos, e alertou para o perigo de as interpretar literalmente. Poder-se-ia dizer que as imagens são uma síntese entre o impulso vindo do alto e as possibilidades disponíveis para o efeito por parte do sujeito que as recebe, isto é, das crianças. Por tal motivo, a linguagem feita de imagens destas visões é uma linguagem simbólica. Sobre isto, diz o cardeal Sodano: não descrevem de forma fotográfica os detalhes dos acontecimentos futuros, mas sintetizam e condensam, sobre a mesma linha de fundo, factos que se prolongam no tempo, numa sucessão e duração não especificadas. Esta sobreposição de tempos e espaços numa única imagem é típica de tais visões, que na sua maioria só podem ser decifradas a posteriori. João Paulo II, o Papa que ordenou a publicação da terceira parte do segredo, tinha uma reverência especial quer por Fátima, quer pela irmã Lúcia. Mas a ligação deste Papa a Fátima ganhou outras proporções a 13 de maio de 1981, quando o turco Mehmet Ali Achka disparou 2 balas sobre João Paulo II, que escapou por pouco a esta tentativa de assassinato. Quando, no ano de 2000, a terceira parte do segredo foi finalmente revelada,
muitos tentaram decifrar o segredo a posteriori e encontraram um paralelismo claro entre o bispo branco, morto por um grupo de soldados que lhe disparam vários tiros, e o atentado contra o Papa. E mais boquiabertos ficaram quando recordaram a data do acontecimento, 13 de maio de 1981. 13 de maio, o aniversário da primeira aparição da Nossa Senhora aos 3 pastorinhos. Para muitos, estava claro que a terceira parte do segredo profetizara o atentado, e o próprio João Paulo II falou abertamente sobre a proteção que a Nossa Senhora de Fátima lhe garantira naquele momento aterrorizador em que enfrentara a morte. Este desfile de coincidências inexplicáveis não termina aqui. Em 1942, um grupo de mulheres portuguesas, em agradecimento ao facto de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial, doaram milhares de pequenas peças de joalharia que seriam trabalhadas e agregadas para formar uma coroa, a coroa preciosa da Nossa Senhora de Fátima, com a qual a imagem da Nossa Senhora é sempre adornada nas ocasiões mais solenes. Já em 89, mais de 40 anos depois, uma das balas que atingiu o Papa João Paulo II foi incrustada no interior da coroa, debaixo do globo de turquesas que está no seu topo, e reza a lenda que o tamanho do orifício disponível coincidia ao milímetro com o diâmetro da bala, como se estivesse há mais de 40 anos à espera da sua chegada. Gosto muito da história da coroa preciosa da Nossa Senhora de Fátima, um objeto valiosíssimo a todos os níveis, moldado a partir da solidariedade de milhares de mulheres portuguesas. Foi um crowdfunding popular, ano após ano, década após década, que garantiu a sobrevivência de Fátima. E cada esmola, cada doação, cada visita de cada peregrino é alimentada por uma genuína fé na Nossa Senhora. Todos os anos, milhares e milhares de peregrinos rumam a Fátima, muitos deles a pé pelas estradas secundárias de Portugal, e ao chegar ao santuário pagam as suas promessas ou agradecem a proteção da Nossa Senhora, num gesto 100% genuíno, que não se deixa abalar pela teatralidade que o rodeia. Fátima é um objeto estranho que pode ser visto de várias perspectivas que ora se contradizem, ora se completam. Terá sido uma invenção infantil, uma brincadeira de crianças que ganhou proporções mundiais? Terá a Igreja Católica conspirado para transformar uma histeria coletiva irracional e ignorante numa narrativa milimetricamente estruturada? Será a Igreja Católica tão cínica e calculista ao ponto de ver Fátima como uma máquina de imprimir dinheiro? Ou simplesmente como uma oportunidade de legitimização política e religiosa? Será que Jacinta e Francisco são 2 grandes santos católicos ou apenas 2 crianças simples, apanhadas num turbilhão que devorou o último ano das suas pequeninas vidas? E a irmã Lúcia será uma mitómana profissional ou uma vítima de um sistema que a instrumentalizou? Será que a Nossa Senhora desceu mesmo sobre a Cova da Iria naqueles 6 meses de 1917 e tudo o resto são discussões um bocado esotéricas e até mesquinhas de um conjunto de seres humanos, tanto crentes como críticos, incapazes de reconhecer a pureza da sua mensagem? Fátima aconteceu mesmo ou foi criada, aprimorada, fabricada numa conspiração com milhares de participantes, uns mais genuínos que outros? Nas palavras de Luís Filipe Turgal, uma história de Fátima rigorosa, objetiva e sistemática que não se esgote na replicação dogmática dos escritos contraditórios de Lúcia e na literatura devocional de cronistas católicos está ainda por fazer. Dificilmente se conseguirá apurar a verdade nua e crua do que aconteceu naqueles dias de 1917 na charneca da Cova da Iria. Mas se a verdade absoluta é impossível de alcançar, certo é que o discurso oficial de Fátima, mediatizado pela hierarquia da Igreja Católica, está a muitas léguas da verdade que a mesma Igreja clama honrar. Mas que verdade é essa? Talvez não interesse. A verdadeira força que alimenta o fenómeno de Fátima é a convicção popular.
Geração atrás de geração de fiéis, dos pastores que viram o sol bailar até aos jovens católicos que rumam a Fátima com smartphones no bolso. A coroa da Nossa Senhora pode ser valiosíssima, rara, exuberante, pode até parecer um sinal externo de riqueza e desbarato, mas é composta pela soma das pequenas contribuições de milhares e milhares de portugueses. Gente que vê na Cova da Iria não um centro comercial, não uma fabricação da igreja, não uma bacia sem horizontes, horrivelmente feia, mas sim o maior templo à sua fé e espiritualidade. Mas voltemos um bocadinho atrás, até à sexta aparição em outubro de 1917, o famoso Milagre do Sol, relatado pelo jornal O Século. Dedicámos imenso tempo a estudar contradições documentais, mas ignorámos uma coisa verdadeiramente extraordinária. Naquele dia, e segundo os relatos, o Sol moveu-se no céu, bailou, dançou, passeou-se de um lado para o outro. O astro-rei desafiou todas as leis da física para deleite de dezenas de milhares de portugueses. Milagre, ilusão coletiva ou outra coisa? É, talvez, de todas as afirmações nascidas de Fátima, o acontecimento mais inacreditável de todos, e é possível que a sua verdadeira natureza nos tenha sido ocultada. Em 1980, um ano antes de um mercenário turco disparar sobre o Papa João Paulo II, a editora Bertrand publicava um livro intitulado Fátima, o que se passou em 1917, da autoria de Fina da Armada. O leitor incauto, ao ver a capa lilás com a ilustração de uma azinheira em tons verdes, poderia acreditar tratar-se de um resumo dos acontecimentos da Cova da Iria naquele ano fatídico e, de facto, o texto da contracapa começa assim. Fina da Armada, pseudónimo literário de Josefina Teresa Fernandes, nasceu a 9 de abril de 1945 em Riba de Âncora, concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo. Licenciada em História pela Universidade do Porto, lecionou essa disciplina até 1978. Neste ano, obteve uma equiparação a bolseira do Instituto Nacional de Investigação Científica, a fim de escrever A Mulher Portuguesa na Primeira República, atividade que exerce atualmente. Até aqui, tudo bem, o leitor sente-se em boas mãos, mas o parágrafo seguinte apanha-nos desprevenidos. Fina da Armada tem orientado a sua investigação histórica essencialmente para dois campos, o da emancipação da mulher e o da ovniologia. Surpreendido, o leitor folheia o livro até ao índice à procura de pistas e encontra-as. O capítulo 5º, Nossa Senhora ou outra entidade, inclui subcapítulos como a pluralidade dos mundos habitados ou civilização superior, e no capítulo 8º lemos as palavras Milagre do Sol e encontramos subcapítulos como a chegada dos Ouranianos, o raiar do milagre ou descida do globo prateado. Este leitor imaginário que aqui descrevo e que, claro, não tem nada a ver comigo, pousou o livro e pôs-se a pensar. Fina da Armada. Este nome não me é estranho. De volta à estante, encontrou outro volume, este de lombada negra e letras douradas, Intervenção Extraterrestre em Fátima, as aparições e o fenómeno OVNI. Publicado um ano depois, em 1981, meses depois das balas terem atingido João Paulo II. O leitor confirma. A autoria do livro é dividida entre Joaquim Fernandes, um historiador do fenómeno OVNI que já citámos no episódio 6 deste podcast, e a historiadora Fina da Armada. Infelizmente, uma rápida pesquisa no Google revela-nos que Fina da Armada faleceu em 2014. Segundo um obituário do Jornal Expresso, a historiadora, cronista e poetisa é autora de cerca de 12 títulos e coautora de 39 obras. Em 2003, concluiu o mestrado em Estudos sobre as Mulheres na Universidade Aberta com uma tese que foi publicada sob o título Mulheres Navegantes no Tempo de Vasco da Gama, em 2006, que lhe valeu o Prémio Mulher Investigação Carolina Micaelis de Vasconcelos. O obituário continua relativamente detalhado, mas dois termos nunca chegam a aparecer: Fátima e OVNI.
E numa entrevista a um programa da RTP, Fina da Armada confessa, apontando para um exemplar do Fátima, O que se passou em 1917, que este foi o livro que me deu cabo da carreira, mas não me arrependo. De facto, a partir dos anos 80 voltaria a colaborar com frequência com o historiador Joaquim Fernandes, ele sim mais, digamos, abertamente ovniólogo. Segundo a sua biografia, disponível no site da WUC, onde podemos encomendar várias das suas obras, cofundador do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência da Universidade Fernando Pessoa, doutorou-se em História com a primeira tese sobre a temática extraterrestre em Portugal. É membro de várias organizações internacionais e coordenador internacional do Marian Project, que estuda as dimensões culturais e científicas dos fenómenos religiosos e aparicionais, como Fátima, tema a que dedicou várias obras em coautoria com Fina da Armada. Ora, a mera enumeração destes currículos pode transmitir uma ideia um bocadinho errada, por isso deixem-me ser claro. Gosto muito de Joaquim Fernandes e gosto muito de Fina da Armada. À primeira vista, a mistura de trajetos académicos sérios com paixão pelos ovnis faz lembrar os historiadores, os astrónomos, os biólogos ou os físicos que tentam, com os seus canudos, dar credibilidade a certas teorias da conspiração. Normalmente não discorre muito bem, mas tanto Joaquim Fernandes como Fina da Armada têm uma abordagem diferente. São rigorosos e subtis, apresentam menos certezas e mais possibilidades interpretativas. Agarram-se ao que a ciência e a historiografia lhes permite e não avançam muito mais do que isso. E referem-se a ovnis ou a discos voadores com um certo cuidado, provavelmente por não desejarem que o seu trabalho seja imediatamente catalogado como estapafúrdio. Por vezes, isso leva a situações engraçadas. Em 1991, a RTP organizou um debate televisivo sobre as previsões de Fátima, disponível online e cujo link poderão, como sempre, encontrar nas notas deste episódio. Nele, participaram um grupo de clérigos católicos, Joaquim Fernandes e Fina da Armada. À pergunta, mas então, o que aconteceu? Joaquim Fernandes tenta descrever Fátima sem dizer a palavra OVNI durante 35 segundos seguidos e, em vez disso, obtemos o seguinte. De facto, existirá um objeto físico ou uma projeção orientada de alguma fonte externa aos videntes e às testemunhas que provocará todo esse conjunto de efeitos, tanto no terreno, efeitos secundários, fisiológicos, mensuráveis e registados, como a sucessão de efeitos cromáticos na atmosfera. Nós sabemos que a atmosfera, por vários gases, em função de um campo elétrico, por exemplo, é uma das propostas apresentada por alguns cientistas, essa ação do campo elétrico pode provocar, e isso é da física comum, determinados efeitos e colorações conforme o potencial desse campo e conforme a excitação dos determinados gases. Bom, mas isto é demasiado complexo. Não valerá a pena aprofundarmos muito mais este aspecto. Tendo em conta que muitos ovniólogos não perdem nenhuma oportunidade para descrever máquinas impossíveis, autópsias a extraterrestres ou documentos classificados, o aparente rigor científico de Joaquim Fernandes inspira-nos um sorriso reconfortante. É impossível não respeitá-lo, apesar, ou quase apesar, de ser ovniólogo. O que por si só é um tipo de elasticidade mental que só faz bem à saúde do cético. Voltando ao debate da RTP, por acidente ou de propósito, a meio do monólogo de Joaquim Fernandes, o realizador do programa corta para um plano do Dr. Geraldes Freire, cônego da sede de Porto Alegre e coordenador da edição crítica dos textos de Fátima, que ouve o professor Fernandes com um sorriso divertido e, quem sabe, talvez um pouco trocista. E pensamos logo na oposição dos dois campos que se enfrentam ali, na televisão pública. Uma forma pouco generosa e nada diplomática de o resumir seria esta. De um lado, dois historiadores propõem a teoria alternativa, provocadora e um tanto ridícula de que a Cova da Iria foi visitada por entidades de outros planetas. E do outro, uma série de clérigos, representantes do sólido mainstream católico, defendem que o fenómeno se explica pela descida à Terra de uma projeção espiritual de Maria, mãe de Jesus Cristo, o Messias, filho de uma virgem que fez milagres, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia há mais de 2000 anos. Numa coisa os dois campos concordam,
Algo, e não apenas uma histeria coletiva ou uma alucinação em massa, aconteceu em 1917 na Cova da Iria. E se a explicação religiosa que explorámos no último episódio não merece ser varrida para o lado como uma simples credice popular, nem os seus defensores foram apenas pobres pastores analfabetos do interior de Portugal, então o que fazemos às 417 páginas de Fátima, o que se passou em 1917, da historiadora Fina da Armada, senão dedicar-lhe a mesma atenção e o mesmo respeito? Se é tão difícil definir exatamente preto no branco o que aconteceu em Fátima, por que aceitar a Nossa Senhora e desconsiderar o disco voador? Por isso mesmo, o leitor que conhecemos há pouco sentou-se no seu sofá com aquele livro, com uma caneta para tirar algumas notas e mergulhou na surpreendente proposta de Fina da Armada, e o que ele descobriu é bem mais interessante do que ele estava à espera. Primeiro que tudo, foquemo-nos na misteriosa mulher de branco. No episódio anterior foi a Nossa Senhora, mas aqui vamos usar o termo de Fina da Armada, Ouraniana. Os ouranianos, do grego Ouranos, personificam o céu. São as entidades que, à falta de melhor informação sobre a galáxia, o planeta ou até a dimensão onde nasceram, podemos dizer que chegaram à Terra vindos do céu. Não o católico, mas o cósmico. O que era então esta Ouraniana que falou aos pastorinhos? Diz Fina da Armada: é difícil para mim efetuar uma análise rigorosa sobre essa estranha mulher. Mulher? Parecia, mas podia ser algo muito diferente que os nossos conceitos não conseguem explicar. Creio não se tratar da projeção de uma imagem, porque não aparecia e desaparecia instantaneamente, vinha por uma estrada e por ela regressava certinha e voltando as costas aos videntes. Mas podia ser outra espécie de vida ou energia, um ser plasmoide, uma forma bizarra, um ser mutante com capacidade de aparecer sob a forma humana. Para já, ela surgia como mulher e será como senhora que veio do céu, como Ouraniana, que será por mim analisada. Mas para atacar este problema, temos de começar com um exercício de imaginação. Se fossem uma entidade extraterrestre altamente avançada que quisesse contactar com o ser humano, como o fariam? Dou uma pista. O ano é 1917, a humanidade enfrenta a Primeira Guerra Mundial e os primeiros relatos mainstream de avistamentos de objetos voadores não identificados, os OVNIs, ainda não se popularizaram. Ninguém sabe muito bem o que é um homenzinho verde, nem tem conceito do que seja uma nave espacial e, por isso, qualquer ponto cultural entre nós e os terráqueos é difícil de estabelecer. É preciso escolher bem o ponto de contacto. E Fina da Armada, num dos capítulos mais fascinantes do livro, imaginando esta civilização avançada, raciocina assim: mas quem vamos nós escolher para intermediário? Após algumas sessões democráticas, votaremos certamente que os chefes não servem, pois têm acesso ao armamento, aos exércitos que obedecem como carneiros e podem aniquilar-nos. Vamos escolher, naturalmente, pessoas isoladas, que vivam em locais desertos, pacíficas, que sejam capazes de nos perguntar de onde vimos antes de nos atirarem com pedras ou tiros de espingarda. Não é preciso ser-se feminista para se perceber que as mulheres oferecem muito mais garantias de um contacto com êxito. Portanto, está decidido, será uma dessas criaturas a escolhida. Naturalmente, será também um elemento feminino da nossa parte, uma astronauta competente que dirigirá as operações da comunicação. E eis um contacto através de mulheres. Mas que mulher desse mundo vamos nós escolher? Uma muito pequena? Uma demasiado alta? Certamente, uma que apresente mais ou menos o tamanho da astronauta escolhida. E eis a Lúcia, menina de 10 anos, a dialogar com uma senhora que media 1,10 m de altura. E antes que perguntem, sim, num dos seus interrogatórios, Lúcia afirmou claramente que a senhora tinha mais ou menos 1,10 m e que era mais ou menos do seu tamanho. E Fina da Armada responde logo a outra das típicas críticas dos cépticos.
o motivo pelo qual os contactados ou abduzidos por extraterrestres raramente são físicos nucleares ou grandes divulgadores de ciência. Julgo, portanto, que se um dia tivermos de enfrentar o mesmo problema que a Ouraniana de Fátima, procuraremos uma interlocutora analfabeta. Tem o cérebro menos recheado de conceitos, pode transmitir o que ouve com mais pureza e verdade, sem refletir demasiado na mensagem ou nas conveniências ditadas pela ideologia dominante. Se Carolina Michaelis, crítica literária e escritora, a primeira mulher a lecionar numa universidade portuguesa, em Coimbra, afirmasse no tempo da nossa Primeira República que tinha visto Nossa Senhora, de certeza que não lhe permitiam que continuasse a lecionar numa universidade. Lúcia enfrentou muitas contrariedades, insultos, pancada, prisão. Qual a mulher culta que se sujeitava a isso? Para os extraterrestres, a enorme barreira cognitiva, linguística e cultural que os separava de Lúcia já era suficientemente complicada. O que menos precisavam era de uma contactada que, como no jogo do telefone estragado, distorcesse a sua mensagem. Desta perspectiva, o primeiro diálogo entre a Ouraniana e Lúcia ganha logo outros contornos e começamos aqui o nosso exercício de reinterpretação do fenómeno de Fátima. Primeiro, a Ouraniana diz-lhes que não tivessem medo, que não lhes fazia mal, e a seguir perguntou a Lúcia: "Que lugar é o de vosso Messê?" Ela disse: "O meu lugar é o céu." "Para que é que vosso Messê cá vem ao mundo?" "Venho cá para te dizer que venhas cá todos os meses até fazer 6 meses e no fim de 6 meses te direi o que quero." "Vosso Messê sabe-me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve?" "Não te posso dizer ainda, enquanto te não disser também o que quero." Assim parece ter sido a primeira mensagem da extraterrestre. "Olá, não tenhas medo, eu venho do céu, isto é, das estrelas de outro planeta, volta cá porque tenho mais a dizer-te e não consigo fazê-lo de uma só vez, e quanto à pergunta sobre a guerra, não te sei responder para já e além disso temos coisas muito mais importantes para discutir." Nada mau para um primeiro contacto, simples, seco e eficiente. Mas claro que houve mal-entendidos. Nas palavras de Jacinta, citada no primeiro inquérito paroquial aos fenómenos de Fátima, a senhora trazia umas contas muito branquinhas penduradas nas mãos e seguras entre os dedos indicador e polegar de ambas as mãos, que tinha erguidas à cintura e que separava uma da outra, pouco mais ou menos à largura dos ombros, quando falava à Lúcia. Aqui é preciso fechar os olhos e imaginar. O que é um terço? Basicamente um crucifixo pendurado por um colar de contas. Se o segurarmos entre os dedos e afastarmos as mãos, o colar, entre aspas, abre-se e transforma-se num círculo, com a cruz na sua base. Para Fina da Armada, este é um dos melhores exemplos da diferença semiótica entre os extraterrestres e a pobre Lúcia. É que um círculo com uma cruz na base é também o símbolo universal para o feminino. E mais, o símbolo da deusa Vênus e do planeta que recebeu o seu nome. A Ouraniana tentava transmitir à sua pequena contactada, primeiro que era uma mulher, que vinha de outro planeta, mas o símbolo pagão, desconhecido de Lúcia, foi por ela reinterpretado como sendo um terço católico. Todas as representações da Nossa Senhora com um terço caído sobre as mãos unidas a rezar são, por isso, deformações do símbolo que a Ouraniana queria mesmo utilizar. Mas afinal, independentemente de terços ou símbolos do planeta Vênus, não é óbvio que se tratava da Nossa Senhora? Aqui temos outro problema, é que a Senhora de Branco nunca chega a apresentar-se como Nossa Senhora, como Maria ou como a Mãe de Jesus. Na verdade, só na sexta e última aparição é que a extraterrestre diz: "Façam aqui uma capela, eu sou a Nossa Senhora do Rosário", ainda que Lúcia, nos seus relatos, tivesse dúvidas se a frase utilizada não fora, na verdade, "façam aqui uma capela à Nossa Senhora do Rosário". E há momentos, como na terceira aparição, em que a Ouraniana se refere claramente à Nossa Senhora na terceira pessoa, como ela.
rezem o terço a Nossa Senhora do Rosário que abrande a guerra, que só ela é que lhe pode valer. Claramente, a Oraniana apropriava-se dos conceitos religiosos de Lúcia para melhor se fazer entender. Fina da Armada reinterpreta todos os diálogos das aparições sob este ponto de vista. Quando a Oraniana fala do inferno, do céu ou do purgatório, está a transmitir o conceito de outros mundos, de outras civilizações, outras formas de vida, umas mais superiores que outras. Quando sugere que acabará com a guerra ou que a Lúcia e as suas amigas deviam transportar um andor, uma tradição normalmente reservada apenas aos homens, está a falar de progresso social, na direção da paz e da igualdade de género. E quando pede a Lúcia que aprenda a ler, para aí sim dizer-lhe o que quer, está, no fundo, a dizer a toda a humanidade: eduquem-se, esforcem-se. Nós estamos prontos a falar, mas vocês não sabem ainda ouvir-nos. Poucos detalhes das aparições não cabem nesta hipótese interpretativa. Por 5 vezes, Lúcia e os primos comunicaram com uma entidade sobrenatural vinda do céu, de outro planeta, quem sabe, de outra galáxia ou dimensão, que lhes transmitiu mensagens algo redundantes sobre entidades salvadoras, guerras e infernos, andores e capelas, rosários e terços, a importância da leitura ou a cura milagrosa de desconhecidos. É possível deduzir, pelos diálogos repetitivos que Lúcia travou com a Oraniana, que a mensagem dos extraterrestres, qualquer que fosse, não estava a ser recebida com o sucesso esperado. E a esta luz, os vários relatos dos pastorinhos de cada aparição parecem-se mais um processo frustrante de tentativa e erro do que de várias mensagens coerentes, construtivas e profundas de entidades brutalmente avançadas. A frustração é palpável nas últimas palavras alguma vez trocadas entre a Oraniana e Lúcia, já na última aparição. Diz Lúcia: "Tenho muitos pedidos. Se a senhora me os despacha todos ou não?" E a Oraniana responde: "Uns despacharei, outros não." E Lúcia faz uma pergunta final: "Ainda me quer mais alguma coisa?" E a Oraniana responde laconicamente: "Já não quero mais nada." Talvez por isso os oranianos tivessem decidido interromper os contactos, mas não sem nos deixar uma última surpresa. O que até agora tinham sido aparições mais ou menos ambíguas, experienciadas acima de tudo pela pequena Lúcia, tornar-se-ia um dos mais fantásticos milagres da tradição católica, ou então um dos encontros de terceiro grau mais bem documentados da história da ovniologia. Refiro-me, claro, ao milagre do Sol. Apresentava-se-nos um pequeno vale, bastante árido, sem uma única casa. Milhares de guarda-chuvas abertos sobre as cabeças davam a impressão de um verdadeiro acampamento. A multidão comprimia-se, caíam sobre ela torrentes de água e, contudo, ninguém se retirava. O terreno em volta do local da aparição era barrento e encharcado. No local destacava-se uma espécie de pórtico tosco, formado por 3 barrotes aparelhados, aqui e acolá pequenos carvalheiros, e em redor milhares de pessoas de todas as classes e condições. Assim descreveu Maria Augusta Saraiva Vieira de Campos, uma das testemunhas, aquilo que encontrou ao chegar à Cova da Iria no dia 13 de outubro de 1917, data da derradeira aparição. As fontes variam, algumas apontam para 30 ou 50 mil pessoas, outras arriscam 70 mil. É difícil dizer. Uma coisa é certa, todos estavam ali para assistir ao milagre prometido pela pequena Lúcia. Por volta do meio-dia, sob a chuva cerrada, os 3 pastorinhos foram trazidos pelas famílias e levados até ao tal pórtico tosco. Segundo a própria Lúcia, interrogada 3 dias depois, viu primeiro um relâmpago, o que se tem dado sempre. Disse ao povo que se calasse, que já tinha dado o relâmpago. Voltei-me para o nascente e vi vir Nossa Senhora pelo ar abaixo e disse ao povo: calem-se, que já lá vem Nossa Senhora. Vêem-na, vêem-na. Mas poucos a viram, aliás, quase ninguém.
Na verdade, a multidão aglomerava-se de tal forma pela charneca que, para muitos, os pastorinhos eram apenas um pontinho distante no meio de milhares de guarda-chuvas. Certas testemunhas, mais tarde, diriam que estiveram para desistir e algumas chegaram mesmo a ir-se embora. Mas por volta do meio-dia parou subitamente de chover e as nuvens abriram-se no céu, revelando o sol. Segundo o cientista Carlos Fiolhais, num artigo sobre o fenómeno de Fátima, então o sol apareceu a muitos como um disco opaco com um aspecto prateado para o qual se podia olhar sem dificuldade, tendo à sua volta um anel circular tal como num eclipse anular. Depois, pareceu a um grande número de pessoas que olhavam o sol que este se tornou mais brilhante do que o normal, rodando, segundo alguns, como numa roda de fogo de artifício, fenómeno que foi acompanhado pelo aparecimento de várias cores que diferiam, conforme os espectadores, refletidas na paisagem e nas pessoas. O Sol pareceu, a certa altura, aproximar-se da Terra, para logo depois recuar. Na linguagem dos aldeões, bailou. O fenómeno, que teve algumas pausas, terá durado, no máximo, 10 minutos. Contado assim parece cena de filme, mas se nos imaginarmos lá, naquele dia, é fácil compreender que para aquela audiência tudo aquilo parecia um acontecimento quase cataclísmico. Conseguiam olhar para o sol diretamente com os próprios olhos e as suas roupas ficaram instantaneamente secas. Há quem descreva o som de um trovão, um estrondo, um assobio de foguete ou uma detonação. Outros contam como o disco solar ganhou novas cores: vermelho, verde, azul, amarelo, cor-de-rosa. A maioria viu o astro-rei ora oscilar da esquerda para a direita como uma folha a cair, ora rodopiar em espiral, ora parecendo aproximar-se e afastar-se a seguir. Foi como que o princípio do fim do mundo, a suspensão de todo o senso comum e de todas as regras da física, um glitch na Matrix. E ainda por cima, testemunhado em grupo, por dezenas de milhares de outros seres humanos de todas as idades e classes sociais, a ver exatamente a mesma coisa, todos ao mesmo tempo. Ora, este facto dá-nos imenso jeito. É que, ao contrário das anteriores 5 aparições da Nossa Senhora aos pastorinhos, desta vez não temos apenas o relato de 3 crianças pequenas. O milagre do sol foi presenciado, descrito e recontado por dezenas, talvez centenas de pessoas, entre pastores e advogados, médicos e pedreiros, analfabetos e jornalistas. E podemos encontrar os seus relatos na Documentação Crítica de Fátima, uma gigantesca coletânea de todos os textos de interesse, contemporâneos ou posteriores às aparições, e já agora cujos vários volumes estão disponíveis por cerca de 9 euros cada um na loja oficial do Santuário de Fátima. Por exemplo, temos 16 testemunhos coligidos pelo padre Joaquim Vieira da Rosa, vigário da Vara de Porto de Mós, todos eles mais ou menos assim. João Vieira Gomes, casado, morador na freguesia do Alcaidão da Serra, testemunho ocular dos factos ocorridos em Fátima no dia 13 do corrente, ajuramentado aos santos evangelhos, disse que viu o sol girar como uma roda de fogo, fitando o sol sem incômodo para o órgão visual, tremendo ele e gritando toda a multidão por Nossa Senhora. Este facto foi presenciado por toda a multidão, e se alguém não viu, foi porque não quis ver, e mais não disse e não assina por não saber escrever. Mas nem todos eram analfabetos. Um clássico muito citado é o relato do Sr. Dr. José Maria de Proença de Almeida Garré, jovem formado em Direito pela Universidade de Coimbra e filho do professor Gonçalo de Almeida Garré, por sua vez, sobrinho do famoso escritor. A descrição parece retirada de um romance. Maravilhoso é que, durante longo tempo, se pudesse fixar o astro labareda de luz e brasa de calor, sem uma dor nos olhos e sem um deslumbramento na retina que cegasse. Este disco, nacarado, tinha a vertigem do movimento. Não era a cintilação de um astro em plena vida, girava sobre si mesmo numa velocidade arrebatada. De repente, ouve-se um clamor, como que um grito de angústia de todo aquele povo. O sol, conservando a celeridade da sua rotação,
destaca-se do firmamento e sanguíneo avança sobre a terra ameaçando esmagar-nos com o peso da sua ígnea e ingente mó. São segundos de impressão terrífica. E já agora, lembram-se do jornalista do jornal O Século, o Avelino de Almeida, que conhecemos no episódio anterior, através da sua reportagem em que não descrevia milagre nenhum, apenas as reações de quem o rodeava? Ora, 2 semanas depois, voltou a escrever sobre o assunto a que assistira, mas a sua postura tornara-se bem mais ambígua. A chuva, à hora pré-anunciada, deixa de cair. A densa massa de nuvens rompe-se e o astro-rei, disco de prata fosca, em pleno zénite aparece e começa dançando num bailado violento e convulso que grande número de pessoas imaginou ser uma dança serpentina. Tão belas e rutilantes cores revestiu sucessivamente a superfície solar. Milagre, como gritava o povo, fenómeno natural, como dizem sábios. Não curo agora sabê-lo, mas apenas de te afirmar o que vi. O resto é com a ciência e com a Igreja. Exatamente. E o que nos diz a ciência? O consenso parece apontar para 2 fenómenos que se encontraram numa tempestade perfeita: o poder da sugestão psicológica, alimentado pelo fervor religioso, e as compreensíveis consequências fisiológicas nas testemunhas, quando se colocaram a olhar diretamente para o Sol durante aquilo que parecem ter sido quase 10 minutos. O professor de física Auguste Meessen, escrevendo sobre o fenómeno, fez uma experiência simples. Encontrou uma fonte de luz muito forte e olhou para ela durante alguns segundos e, claro, descreveu alterações na percepção, ilusões de óptica coloridas e uma sensação de desorientação generalizada. Todas as crianças que se desafiam entre elas no recreio da escola a olhar diretamente para o Sol sabem que ele ora encolhe, ora aumenta de tamanho, e muitas vezes vemos cores que na realidade não estão lá. Mas não foi só um fenómeno de percepção. Segundo Carlos Fiolhais, no mesmo artigo de há pouco, o mais provável é ter havido um fenómeno meteorológico. Por exemplo, efeito de lente de nuvens ou efeito de refração em cristais de gelo nas nuvens. É muito provável que tenham ocorrido em simultâneo as 2 circunstâncias: condições meteorológicas particulares e formação de imagens após fixação do Sol, num quadro que era de grande ansiedade perante a realização de um milagre e por parte de uma multidão esmagadoramente crédula. Fica assim de fora qualquer teoria de alucinação ou ilusão coletiva. Apesar das diferenças sociais que separavam muitos dos espectadores na Cova da Iria, a fisiologia humana era igual em todos eles. E por isso, todos eles, ao fazer exatamente a mesma coisa, isto é, olhar diretamente para o Sol, uma atividade potencialmente perigosa que ninguém deve fazer voluntariamente, experienciaram todos algo semelhante. Quase 70 mil máquinas biológicas olharam para cima e, graças às limitações e idiosincrasias dos seus olhos e nervos e cérebros e corpos, pensaram ver algo sobrenatural. Mas Fina da Armada não vê, nas centenas de relatos que leu e colecionou, uma espécie de ilusão de óptica partilhada. Aliás, é a primeira a admitir que o milagre do Sol tem um nome enganador. O Sol não bailou. Se de facto o Sol tivesse dançado nos céus porque ele próprio, o próprio astro, se movia, as consequências para o planeta Terra teriam sido absolutamente cataclísmicas e certamente milhões de outros humanos teriam visto a mesma coisa, não apenas alguns portugueses. Mas também não foi uma experiência subjetiva devido a efeitos de refração ou ansiedades religiosas. O que bailou nos céus de Fátima bailou mesmo, mas não foi o Sol. Foi, sim, uma nave espacial extraterrestre. A nave-mãe de onde a Nossa Senhora saía e para a qual voltava depois de cada aparição. Diz Fina da Armada, muito diretamente: para os ouranianos, o milagre do Sol foi uma pirueta com a sua nave. Mas sob o ponto de vista terrestre, foi, na verdade, um milagre, pois presenciaram algo que desconheciam sobre as suas cabeças.
Recapitulando, a multidão aguarda à chuva, chegam os pastorinhos, Lúcia fala com a Nossa Senhora, momentos depois para de chover e as nuvens afastam-se, revelando um sol brilhante, mas que pode ser observado diretamente. Já ouvimos a descrição do jornalista Avelino de Almeida, segundo a qual um disco de prata fosca começou a dançar um bailado violento. E de facto, muitos dos relatos são coerentes com esta descrição e com a descrição de algo que podia fazer parte de qualquer livro de ovniologia. Tudo o que se segue são recortes de muitos destes testemunhos. O sol estava cercado de diferentes cores e girando como uma roda de fogo de artifício, ou transformou-se em diferentes cores, aproximando-se e girando como uma roda de fogo. Ou então, o sol baixou, revestiu-se de várias cores, girando como uma roda de fogo de artifício. Ou aproxima-se como que até à altura das nuvens e começa girando sobre si mesmo vertiginosamente, como uma roda de fogo preso. Ou ainda apareceu um globo prateado fazendo um pequeno giro e aparecendo atravessado aqui e além pelas nuvens. E passados momentos, aquele globo ou esfera se agitava nervosamente como impelido por eletricidade. Alguns relatos vão mais longe, não se ficam pela rotação, pelas cores ou pelas semelhanças com o fogo, mas descrevem uma coloração e uma textura super específicas que parecem tiradas dos efeitos especiais de algum blockbuster de Hollywood. Segundo Almeida Garrett, não me pareceu bem a comparação que ainda em Fátima ouvi fazer de um disco de prata fosca. Era uma cor mais clara, ativa e rica e com cambiantes, tendo como o oriente de uma pérola. Parecia uma rodela brunida cortada no nácar de uma concha. E Maria Augusta Saraiva Vieira de Campos, que já conhecemos há pouco, separa muito claramente o objeto que todos descrevem como sendo o Sol do verdadeiro astro-rei. Ouviam-se gritos de todos os lados quando se destacava do sol como que uma forma branca de neve, brilhante, sem ferir a retina, vindo para nós, voltando de novo ao sol e, por fim, escondendo-se a terceira vez entre as nuvens. Como tantas vezes acontece nestes casos, os relatos por vezes utilizam exatamente os mesmos termos, como fogo de artifício ou roda de fogo, ou parecem completar-se. O disco brilha a várias cores ou tem as tonalidades de uma pérola, que por si só pode ser imaginada a refletir diferentes gamas cromáticas. Ou então contradizem-se mesmo. Nem toda a gente descreve o disco ou globo a descer na direção da multidão. Por exemplo, tentar perceber a trajetória específica do baile é quase impossível. Para alguns, o objeto desceu e voltou a subir, para outros, oscilou como uma folha seca a cair, para outros, rodopiou sobre si mesmo. Mas numa leitura de todos os testemunhos, uns a seguir aos outros, aparecem sempre as mesmas referências a discos, esferas ou objetos ovais, ora brancos, ora prateados, ora pérola. E se juntarmos a isso as alegadas luzes coloridas projetadas sobre a assistência, as alterações de temperatura e condições atmosféricas sentidas no local, a comparação com um objeto movido a corrente elétrica, as descrições de uma espécie de zumbido ensurdecedor como o voo de milhares de abelhas ou então o ruído de trovões ou de estrondos, e até a forma como o objeto brilhante pareceu descer como que querendo aterrar sobre todas aquelas cabeças antes de voltar a levantar voo e afastar-se. É difícil resistir à tentação de imaginar uma enorme nave espacial sobre a Cova da Iria. Qualquer fã de ficção científica reconhece, nos testemunhos, todos os clichês que tantas vezes se associam a fenómenos OVNI. E se alguém que nunca ouviu falar de Fátima fosse confrontado com estes relatos e levado a fazer, por exemplo, um desenho do que estes relatos descreviam, provavelmente desenhariam um disco voador a rasgar os céus e centenas de pequeninas testemunhas embasbacadas a olhar para cima. Mas o jogo continua. Com esta lente ovniológica, tudo pode ser reinterpretado.
Segundo o interrogatório a Lúcia, depois de ser despachada pela Nossa Senhora, a pastorinha diz ter olhado para o sol e visto São José, da cintura para cima e vestido de branco, e o menino Jesus, vestido de encarnado, sentado no braço de São José. A seguir, vê o Nosso Senhor e uma senhora de pé ao seu lado. Pela descrição, parece ser a mesma uraniana que conhecera em cima da azinheira. Esta senhora estava vestida de branco e tinha um manto azul pela cabeça. Tinha as mãos sobre o peito, de palmas para o peito por baixo uma da outra. A saia era branca e comprida e chegava aos pés. Parece-lhe que a saia e casaco brancos não eram dourados. Não havia tão bem no sol como quando estava na carrasqueira. Depois desapareceu. Ora, se ao olhar para cima Lúcia viu o Sol, que na verdade sabemos ser uma nave espacial, e viu também diferentes entidades dentro do Sol, isto é, dentro da nave, e uma dessas entidades era a mesma que identificara como a Nossa Senhora, isto pode significar que a nave-mãe transportava não apenas a astronauta feminina, mas também outros extraterrestres, talvez a sua família. Ou então, simples colegas de expedição ao planeta Terra. Outras testemunhas relatam a mesma coisa, terem visto a Sagrada Família, entre aspas, dentro do Sol. Diz Fina da Armada, em tom triunfal, um Sol tripulado saudando os terrestres. Eis o milagre de Fátima, eis o maior milagre do século XX, que anuncia a nossa integração na imensidade do cosmos. Mas porquê dar-se a todo este trabalho? Porquê atravessar o cosmos e passar 6 meses a flutuar perto de Fátima, aparecendo de vez em quando a um pequeno grupo de crianças? Porquê expor a sua incrível tecnologia a dezenas de milhares de terrestres? Fina da Armada volta a colocar-se no ponto de vista dos alienígenas e avança uma explicação, digamos até académica ou antropológica. Havia analfabetos e professores universitários, gente religiosa e maçons ateus, pessoas pobremente vestidas e descalças, mas também belos fatos e vestidos em representação da nossa indústria têxtil. Os uranianos observaram também a nossa técnica nos veículos estacionados e ficaram a saber que a tração animal ainda era utilizada neste planeta. Os uranianos não gostam de surgir e aterrar nas grandes cidades. Preferem os locais sem bulício, solitários e desérticos. E as portuguesas e portugueses deixaram-se arrastar como telecomandados. Operários da Marinha Grande, donas de casa, nobres e plebeus, jornalistas dos grandes diários, todos estavam presentes para testemunharem esse encontro perante o resto do mundo, perante o futuro. Os uranianos levaram, assim, para o seu mundo, uma reportagem fiel da nossa civilização e do nosso povo. Foi o melhor encontro imediato na história da Terra. Quem dera que os nossos astronautas, quando um dia futuro pousarem noutro planeta mais primitivo, conseguissem trazer-nos tantos dados sobre essa civilização como eles encontraram nesse dia histórico na Cova da Iria. Fátima não está mal como o microcosmos da humanidade. A escala vai desde a pequenina aldeia portuguesa à fama mundial. Milhões de peregrinos de todo o mundo visitam o local das aparições, trazendo consigo a sua fé, esperança, dilemas, crises e aspirações. Os milagres atraem crentes e cientistas, e a bala que quase matou o líder religioso de milhares de milhões de terráqueos descansa na coroa preciosa da Nossa Senhora. E que dizer da Lúcia, a nossa embaixadora planetária, um dos casos mais gloriosos de contacto continuado com outras civilizações e que passou, no fundo, a vida em clausura. Será que os uranianos respeitam as suas convicções ou pensam 2 vezes antes de voltar a contactar-nos? Até a transformação de Fátima em epicentro religioso deve ser um interessante objeto de estudo para os uranianos sobre a forma como a humanidade, com o mesmo conjunto de factos, consegue construir narrativas tão diferentes entre si.
A verdade é esta: ver Fátima pelos olhos da ovniologia é um divertidíssimo exercício de especulação imaginativa, mesmo que a hipótese não nos convença. É possível trocar a Nossa Senhora por extraterrestres avançados e substituir a fé e a discussão teológica por fascinantes reflexões sobre viagens intergalácticas, os limites das leis naturais e a possibilidade de vida noutros planetas. E tal como em tantas outras teorias da conspiração que já encontramos neste podcast, é possível brincar com conceitos e ideias sem deixar que nos dominem ou limitem. É até possível ir mais longe e discutir o que será mais provável, se a existência de Deus e da Nossa Senhora, se a existência dos discos voadores. Só o respeito pelas crenças genuínas dos católicos e, admitamos, um historial de ovniologia manhosa, nos faz recuar em choque perante esta comparação. Mas, por que não? Talvez a uraniana seja a Nossa Senhora para aqueles que não acreditam na Nossa Senhora. Ou talvez uma boa ficção científica seja mesmo tão apaixonante como uma boa narrativa religiosa. Para muitos, será romântico, até reconfortante, pensar que algo, a anos-luz de distância, tenta desesperadamente entrar em contacto connosco. E será romântico e até reconfortante imaginar o que a nossa uraniana, de regresso ao seu planeta de origem a bordo da nave-mãe, contará aos seus familiares e amigos sobre os misteriosos primatas que habitam o planeta Terra. Nas palavras de Fina da Armada, na última página do seu livro, talvez Fátima não seja um caso para esquecer, um assunto apenas de crentes. A fé é um sentimento mal estudado, mas sabemos capaz de remover montanhas e de ajudar a suportar as agruras da existência. No fundo, o que buscamos há milhares de anos não é a nossa realização de seres humanos que arrasta sempre um pouco de fé? Não é a felicidade que envolve sempre um pouco de inexplicável? Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio, incluindo o debate da RTP As Previsões de Fátima, uma entrevista com Fina da Armada e parte da documentação crítica de Fátima, que inclui as centenas de relatos do Milagre do Sol. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima!